Qual é seu nome? Neymar. Fala um pouquinho mais alto. Neymar. Em 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes, nascia um menino que mudaria a história do futebol brasileiro e mundial. Filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, o garoto se chamaria Matheus. Mas quando Neymar voltou do cartório com o registro, surpreendeu a mãe. Havia registrado o garoto com o nome de Neymar Júnior. Neymar pai era jogador de futebol, mas não teve muito sucesso na carreira, apesar de antigos companheiros dizerem que ele era habilidoso e bom com as duas pernas. Ele passou por alguns clubes como a Portuguesa Santista, o Operário e até teve uma passagem discreta pelo Coritiba. Mas foi quando jogava pelo União Mogi, em Mogi das Cruzes, que sua sorte mudou para sempre. Apesar de ser jogador de futebol, a família não tinha estabilidade financeira, já que naquela época os jogadores não ganhavam tanto como hoje em dia, e muito menos em clubes pequenos. Mas apesar da vida humilde, ele nunca deixou que faltasse o essencial para a família. Me chamou para fazer um teste lá no Tumiaru. Eu fiz um teste, passei. Aí passei pelo Tumiaru. Aí fui indo, fui chegar do campeonato, fui campeão. Aí depois do Tumiaru passei pelo Portuguesa Santista. Aí pela Portuguesa Santista fui um vice-campeão e fui artilheiro do campeonato. Em 98, enquanto Neymar pai jogava uma partida amistosa de futebol de areia, seu filho corria pela arquibancada de um lado para o outro. Naquele dia, um conhecido olheiro de clubes da Baixada Santista, Betinho, estava no evento e ficou encantado com o garoto sem nem ver ele chutar uma bola. Betinho se apresentou aos pais de Neymar Júnior e fez o convite para que o levassem jogar futsal no Tumiaru. Neymar foi, correspondeu além das expectativas e passou para o futebol de campo. Logo ele foi levado para a Portuguesa Santista, além de ganhar uma bolsa na escola particular Liceu São Paulo, para ajudar a escola a ganhar a Copa Tribuna. Depois de ser a estrela do time, tanto na Portuguesa Santista quanto na escola, o Santos já havia sido informado que Neymar era um talento geracional. O problema é que o clube não tinha uma categoria para a idade dele e poderia perder ele para outras equipes se esperasse. Então, criaram uma categoria sub-11 para poder trazer Neymar. Um ano depois, em 2004, Neymar Júnior assinava seu primeiro contrato, aos 12 anos. A joia acertou uma ajuda de custo de R$ 850 na época, que com a inflação, hoje em dia seria em torno de R$ 3.000. Em 2006, Neymar quase chegou a se transferir para o Real Madrid. Ele viajou para a Espanha e ficou no clube por quase 2 semanas, inclusive conhecendo muitos jogadores do time na época. Mas algumas coisas impediram que isso acontecesse. Tanto o próprio Neymar, que não queria sair do Brasil naquele momento, quanto a diretoria de Santos e Real Madrid não chegarem a um acordo. O novo Robinho da Vila. Pode 6h30, tomo um café. Aí meu pai me leva até a escola. É da escola, das 7h30 meio-dia. Aí meio-dia eu venho andando pra cá, pra vila, almoçar. Aí depois do almoço eu vou treinar. Aí depois do treino eu venho jantar e meu pai me busca e vou embora. Após voltar a Santos, o time do Litoral já sabia que o garoto seria uma realidade. Ele passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e já era famoso antes mesmo de se tornar profissional. Em 7 de março de 2009 veio sua estreia, com a torcida já gritando seu nome. Aquele foi o ano mais discreto de Neymar em participações em gols, com 49 jogos, 14 gols e 9 assistências, e sendo vice-campeão paulista, mas ele já deixou a torcida santista e o Brasil inteiro esperançoso pelo que estava por vir.
Em 2010, Neymar foi simplesmente absurdo. Com 18 anos, ele já deitou e rolou no Brasil. Em 65 jogos, fez 44 gols e deu 20 assistências, uma média de quase uma participação em gol por jogo. Além de ser campeão da Copa do Brasil e do Paulistão. Isso fez com que a torcida brasileira fizesse pressão para que Dunga, técnico da seleção brasileira na época, o levasse para a Copa do Mundo. Mas isso acabou não acontecendo. Ainda em 2010, Neymar já recebeu uma proposta do Chelsea, mas fez diferente da maioria dos jovens que na primeira oportunidade saem do Brasil. Ele recusou a proposta e renovou por mais 5 anos com o Santos. A partir daquele momento, nascia um mito no futebol brasileiro. Se em 2010 Neymar já tinha se mostrado um talento absurdo, em 2011 ele estampou isso para que ninguém discordasse. Após a seleção brasileira decepcionar na Copa do Mundo de 2010, em 2011 Neymar virou o novo rosto da seleção e começou a construir uma história gigante com a amarelinha. Nesse mesmo ano, ele ganhou mais um Paulistão e levou o Santos ao título da Libertadores da América, que o clube não ganhava desde a era de Pelé. Além de ganhar muitos prêmios individuais, inclusive o de melhor jogador das Américas. Neymar virou um fenômeno, tanto dentro quanto fora de campo. Ele se tornou a personificação do futebol brasileiro, tietado pelas crianças e até por adultos. Ao final daquela temporada, Neymar foi o primeiro e até hoje o único na história a ficar entre os 10 melhores do mundo atuando na América do Sul. Todos sabiam que era questão de tempo até que ele se juntasse a um dos maiores clubes do mundo. A dúvida era se seria ao Barcelona ou ao Real Madrid. O que restava aos torcedores e ao próprio Neymar era aproveitar o tempo que lhe restava no Brasil. E como ele fez isso bem. Nunca alguém foi tão midiático no Brasil quanto ele. Naquela época, era impossível assistir a meia hora de televisão sem ele aparecer em alguma propaganda. E a marca que o tivesse seria líder de mercado. Tudo que tinha seu rosto vendia. Neymar empilhou patrocinadores, dinheiro e fãs nesses últimos anos no Brasil. Em 2013, chegou o momento que todos esperavam. Ele foi anunciado pelo Barcelona, mas antes de se apresentar ao clube, ele tinha a Copa das Confederações pela seleção brasileira. No Brasil, ainda era muito questionado se Neymar conseguiria ter o mesmo desempenho que tinha aqui, jogando contra os melhores do mundo. E a Copa das Confederações serviu para provar que ele conseguiria. Dos 5 jogos disputados pelo Brasil, ele foi eleito o craque do jogo em 4 deles, sendo contra o Japão, México, Itália e dando um show na final contra a Espanha, que era a atual campeã do mundo e grande parte do elenco seriam seus companheiros em Barcelona. Isso deixou a torcida do Barça hypada com a chegada do brasileiro. E ele foi apresentado logo após o torneio, com a torcida lotando o Camp Nou. Após alguns jogos entrando no segundo tempo, Neymar se tornou titular e apesar de desempenhar bem, ainda não era o Neymar do Santos e da seleção brasileira, que fazia o que queria. Até que ele encontrou a tranquilidade e começou a dar show por lá. Anos depois, ele revelou que o que mudou tudo foi Lionel Messi ter chegado até ele e dizer que estava lá para ajudá-lo e que ele podia arriscar e fazer o que sabia fazer. No meio daquela temporada, havia a Copa do Mundo no Brasil. Neymar vinha sendo letal no início da sua primeira Copa e era o destaque do torneio até ali, até as quartas de final, contra a Colômbia, em que ele sofreu uma entrada de Zúñiga e ficou de fora do resto do torneio. De volta a Barcelona, com a chegada de Luis Suárez, formaram o famoso MSN, que talvez tenha sido o trio mais letal da história do futebol
e conquistaram a Champions League em 2014 e 2015. Empatando na artilharia da Champions com Messi e Cristiano Ronaldo, ele ficou em terceiro na Bola de Ouro daquele ano. Nos próximos anos, o protagonismo de Neymar em Barcelona só crescia e a admiração dos torcedores por ele também. Mas um jogo da Champions League mudou o destino de Ney e do Barcelona. Nas oitavas de final da Champions League, o PSG venceu por 4-0 no jogo de ida e na volta os espanhóis precisavam reverter o resultado. Fazia 13 graus naquela noite em Barcelona e ninguém esperava um jogo tão quente. Após o time catalão abrir 3-0, Cavani descontou e fez 3-1. Ali parecia que tinha acabado, mas Neymar se manteve gelado. Colocou a bola embaixo do braço e com 2 gols e uma assistência fez o Barça chegar a 6-1 e passar de fase. Mesmo o brasileiro tendo sido eleito o melhor em campo, no outro dia, as capas de jornais e das mídias espanholas só estampavam Messi. Naquele momento, Neymar percebeu que ali ele nunca seria protagonista, o que fez com que ele procurasse novos ares. Ao fim daquela temporada, em agosto de 2017, o Paris Saint-Germain anunciou Neymar como a contratação mais cara da história, no valor de 222 milhões de euros. Ele fez o clube parisiense sonhar, recebido por uma multidão e com seu nome estampado na Torre Eiffel. O país nunca tinha visto alguém tão renomado e entre os melhores do mundo atuar por lá. Entretanto, os franceses se dividiram em respeito a ele. Alguns não aceitavam uma idolatria tão grande por um atleta que nem francês era. Por lá, Neymar viveu entre tapas e beijos com a torcida. Sofreu com lesões e foi muito criticado por isso, mas quando estava em campo, correspondia. Em 6 temporadas, ele fez 173 jogos, marcando 118 gols e dando 70 assistências, uma média superior a uma participação em gol por jogo. Mas nesses anos, perdeu o prestígio da torcida por estar lesionado em momentos importantes para o clube. Nesse meio tempo, ainda participou da Copa do Mundo de 2018, em que o Brasil decepcionou. Apesar de boas atuações de Neymar, o brasileiro esperava mais do que uma eliminação precoce contra a Bélgica nas quartas de final, e como ele era o principal rosto da seleção, o peso caiu sobre ele. Na Copa de 2022, Neymar mudou um pouco seu estilo de jogo, favorecendo mais seus companheiros, mas de novo a seleção brasileira caiu nas quartas, dessa vez contra a Croácia. E apesar de Neymar marcar um golaço na prorrogação, faltando apenas 10 minutos para o jogo terminar, os europeus empataram e venceram nos pênaltis. De volta a Paris, a situação do craque já era insustentável. Ele já não se dava bem com a outra estrela do clube, Mbappé. E como Kylian era francês e tinha ajudado o país a ganhar uma Copa do Mundo, a torcida pesou para o lado dele, o que fez Neymar buscar uma saída. Apesar do namoro entre Neymar e Barcelona, o PSG dificultou
e apesar da idade de Neymar, estipulou um valor absurdo para tirar ele do clube. E com a situação financeira ruim do Barcelona, não era possível que ele fosse para lá. O único clube com condições para tirar Neymar da França foi o Al Hilal, da Arábia Saudita. E isso fez com que ele fosse para lá com um contrato de 2 anos. A partir dali, grande parte da torcida brasileira decretou o fim da carreira de Neymar, perseguindo ele por motivos extracampo, como posições políticas e sua vida familiar. A verdade é que Ney sofreu muito por ser o primeiro camisa 10 na era das redes sociais. E talvez craques do passado não teriam aguentado essa pressão que ele aguentou. Neymar ainda tem 1 ano de contrato na Arábia e depois pode sair de graça. É possível que o brasileiro ainda tenha portas abertas em Barcelona ou até na Premier League e ainda sonhe com grandes coisas. E pelo talento que ele tem, acredito que ele ainda vai surpreender e mais uma vez na sua carreira calar os haters. O que vocês acham? Neymar ainda pode brilhar na Europa ou já está na hora dele voltar para o Brasil? Se inscrevam no canal e até a próxima.